Pois estamos xa de novo no... Boa noite, Elisa, benvindos. Benvindos a todos. Entón, xa podemos ir comezando, se escuta ben, se ve ben. Vamos ir aos pouquiños comezando. Estaba comentando que como este ano, como vocês sabem, e os que seguem, e os que están chegando agora, eh, estas lives do dia 20 começaram sendo muito intensas durante o início do ano e dedicamos parte delas a toda a realidade atual através da quarentena emocional, né? Há um movimento intenso no mundo através do Covid também, não há como não negar, como negar isso e ver como isso está produzindo. E isso foi o que fiz também que eu decidisse este tema de hoje, depois de ter tratado os diferentes passos das quarentenas emocionais, de como enfocar, né? E da realidade que, como vocês sabem, eu sou espanhola, se está vivendo na Espanha como recaída, como brotes da realidade atual, né? Então, por isso pensei, porque muitas das pessoas que atendo, que acompanham nos segmentos ou nas consultas, tinham recaídas emocionais em determinados momentos, e isso acontece muito em qualquer processo de autoconhecimento, e mais dependendo das circunstâncias que estén por fora, né? Que estamos vivenciando a nível colectivo. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, por isso propus este tema de quarentena de recaídas emocionais e unha proposta de visão dessas recaídas e como poder observar elas em qualquer processo. Vocês encaminharam já várias perguntas, eu vou começar respondendo algumas delas, me apoiando nelas para desenvolver um pouco o tema. E como vocês já sabem, muitos de vocês já sabem, eu vou abrir e ir falando para que vocês vayam sentindo e possam ir encaminhando as suas perguntas, que sempre responderei na última metade da live, tá bom? Vocês podem ir encaminhando tudo que vayan sentindo, o que vaya surgindo e que queiram saber das recaídas emocionais, tá bom? Então, vou começar xa, porque sempre pasa muito rápido o tempo. Vou começar xa pela visão da recaída emocional e, primeiro, para isso, vamos falar das diferentes recaídas, de como elas se apresentam. Então, normalmente, vou xa começar respondendo unha das perguntas que encaminharon. Ana, eu acho que era, preguntou aquí no Instagram, recaídas emocionais, conscientes ou inconscientes? Então, vou me apoiar, achei muito boa essa pergunta para me apoiar nela, para começar desde aí a comentar com vocês, ok? Então, recaídas emocionais conscientes ou inconscientes. As recaídas emocionais, desde meu ponto de vista, sempre são inconscientes. Por quê? Vamos a expressar que tudo que acontece nas recaídas emocionais das pessoas, as recaídas, o que acontece externo a mim, sempre vai ser consciente. Certo? Mas se colocamos as recaídas, vamos a esquecer a palabra emocional e colocamos a palabra recaída, aparente consciente, porque recaída é unha emoción que eu xa coñezo, unha situación que eu xa coñezo. Entón, vamos a dividir os diferentes conflitos que unha persoa pode ter. Nos vamos a encontrar, por un lado, con recaídas, por exemplo, de sintomas. Hai persoas que teñen unha amigdalitis, ten amígdalas de pequenos, posteriormente teñen moitas amígdalas durante moitos anos, posteriormente esas amígdalas fan unha cirurxía e no fin, pasados uns anos, uns 10, uns 15 anos, pode aparecer a retirada da vesícula, porque as amígdalas teñen a ver con raiva non expresada e cando retiramos ese órgano sigue procurando outra saída esta información. Tras un síntoma sempre vamos ter esas recaídas que o que está vindo a información é nos dizer, oia, você ten un conflicto e ele te amostra no consciente, te amostra unha causa. Entón, cando estamos nun proceso de autocoñecimento cero, cando estamos achando que tudo que acontece na nosa vida é unha consecuencia externa, non depende de nós, non ten nada a ver con o noso interno, e son circunstancias que se repeten e que eu non posso facer nada. Esas recaídas aparentemente son conscientes, mas a causa que os produz son inconscientes. A recaída, portanto, ven para me avisar que eu teño conflito e que eu teño que enxergar alguma coisa. E iso se repite constantemente até eu enxergar de un xeito diferente.
Mas isso não só acontece com sintomas, acontece com conflitos que em muitas situações, muitas vezes, se repetem através do relacionamento, se repete através dos nossos filhos, da nossa família, de situações econômicas, de trabalho, de qualquer tipo de relação interpessoal. Então, eu sempre estou relacionando, eu sempre estou tendo umas relações totalmente diferentes e totalmente repetitivas. E sempre para me mostrar que eu tenho que enxergar algo. Isto seria no nível zero, ok? Portanto, neste ponto, se vocês me perguntam, as recaídas são conscientes ou inconscientes? Eu sigo dizendo, são inconscientes. O que é a recaída emocional é inconsciente, uma informação que está por trás do que está acontecendo. Eu tenho um bloqueio a nível emocional que não estou enxergando por uma informação que eu não estou conseguindo integrar e, portanto, as recaídas externas se mostram de diferente jeito. Outras recaídas muito importantes e que aparecem mais claramente são as de dependência, tanto de droga, como de álcool, como de alimento, alguns conflitos alimentares. Então, a pessoa quer sair daí conscientemente, ela luta por sair dessa situação, mas algo acontece que faz que volte de novo essa recaída, que essa é consciente, que essa se conhece. Volta de novo a emoção, volta de novo a emoção social, aquela que ela está vivenciando, aquela que repite por 20, 30 ou 40 anos. Mas a causa que está por trás é a recaída emocional, está inconscientemente mostrando de novo o que deve ser resolvido. Portanto, vamos a dividir as recaídas emocionais, a causa emocional que está por trás de tudo o que nos acontece, vamos a dividir isso em dois tipos, em dois grandes grupos. Temos as recaídas emocionais, ou no nível zero de autoconhecimento, onde acreditamos que tudo depende externo e que eu não posso fazer nada. Nesse nível, as recaídas emocionais vêm a nos trazer informação, vêm a nos dizer que está acontecendo alguma coisa que você precisa enxergar. Depois, imaginem que a pessoa entende que por trás de tudo que acontece não é casual e que há uma informação que depende dela, que há uma parte dela que ela pode mudar isso, transformar. E como sempre falamos, chegamos às emoções ocultas. Estamos chegando à causa original que produz essa emoção, que pode estar na nossa vida, nos nossos ancestrais, através da nossa genética. Bem, então aí as recaídas emocionais são diferentes. Como se dão essas recaídas? São recaídas que nos vêm a ajudar a transformar a informação. Ok? Vou explicar isso agora. Imaginem que vocês começam um processo, muitos de vocês me conhecem, estão em consulta ou fizeram algum trabalho comigo, sabem que há um processo onde você toma consciência de uma situação, da informação que está por trás e começa uma mudança na sua vida, a transformar através de ações para poder chegar a sentir essa emoção oculta que nunca nos permitimos sentir até esse momento. Portanto, há um caminho onde começa uma mudança, primeiro de sentimento. Eu tomo consciência da informação que está por trás do que está acontecendo e isso produz uma mudança em mim interna que tem que se produzir desse jeito para eu poder começar a fazer ações que modifiquem estas emoções. Portanto, eu começo o meu caminho, começo o meu ato de consciência, começo a entender que por trás desse sintoma, desse padrão repetitivo, desse conflito com meu parceiro, com meu filho, etc., há algo que se repite constantemente na minha vida que eu tenho que entender e começa uma mudança. O que acontece? Entre 40 e 90 dias, a nível neurológico, se produz essa mudança. Primeiro eu tomo consciência e preciso de pelo menos 40 dias para que se produzam as novas sinapses a um nível neurológico. Portanto, tenho uns 40 dias onde eu preciso tomar essa consciência e colocar de jeito que eu possa sentir essa transformação e possa agir dessa transformação. Só que todas as recaídas emocionais que eu vivi até agora, o meu jeito de viver durante os 20, 30 ou 40 anos da minha existência,
já está gravado neurologicamente, é um conceito que está gravado no meu inconsciente, nos meus neurônios, e precisa abrir um novo caminho que cientificamente está demonstrado que tarda entre 40 a 90 dias. Os primeiros 40 dias eu preciso abrir esse novo caminho e esse novo registro. A minha natureza é sempre vai escolher o caminho mais rápido. O que quero dizer com isso? Um passarinho, se tem que ir pegar comida, não vai ir em zig-zag pelo caminho. Ele vai em linha reta para conseguir aquele alimento. A natureza sempre vai no caminho mais rápido. Então, se eu vivo durante 20, 30, 40 anos uma realidade, eu sinto, não sei, eu preciso, para sair dessa zona de conforto, eu preciso materializar muita energia e um desgaste energético muito maior. Então, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, mas parece que tenho muita resistência, eu quero sair, eu tenho consciência da mudança, mas parece que há muita resistência. Essa resistência tem uma parte física, energética e biológica. A parte da espiritual, né? Então, realmente, tudo isso, o meu corpo precisa se adaptar. Então, primeiro, uma mudança de pensamentos, de sentimentos, perdão. Eu sinto diferente porque eu observei que aquilo que estava acontecendo tinha que ver com uma emoção diferente, com uma informação que eu não estava entendendo. Eu me permito observar e enxergar de um jeito diferente. Nesse momento, eu consigo, ao enxergar diferente, sentir diferente. Isso não muda. Aí começa um acompanhamento de mudança, como falamos, de toda a informação neurológica. E depois aparecem os pensamentos. A minha mente se repete, querendo manifestar os mesmos pensamentos, me levando ao mesmo ponto. Aí muitas vezes podemos dizer que é esse ego que está lutando contra nós, que não me permite. Nos dissociamos do nosso ego, o ego somos nós mesmos, né? Mas nos dissociamos dele para ter força para dizer que sigue sendo algo externo a mim. Quando realmente não é, e quando realmente o que está acontecendo é uma luta a nível biológico da mudança da informação da célula muito profunda. Então, para eu modificar isso, eu preciso dar esse tempo ao meu corpo. Por outro lado, tudo o que acontece é perfeito. Quando dizemos que Deus nos envia tudo perfeito, que a aceitação de tudo que acontece, que tudo que acontece na sua vida é perfeito, muitas vezes não entendemos que seja, porque estamos no meio do furacão e no meio do processo com dores muito inconscientes, sentindo emoções, atravessando emoções que estão nas nossas memórias e na nossa genética. Mas realmente tudo que acontece é perfeito. Portanto, essas recaídas emocionais, essas situações conflitivas estão nos trazendo informação que deve ser mudada. Quando muitos de vocês me perguntam, Rocío, qual é a minha missão de vida? Sua missão de vida parte do ser humano que você é e aprender a ser esse ser humano e, portanto, materializar uma informação que transcender isso que tanto dói, isso que é tão oposto ao que eu vivenciei até tomar consciência. Então, realmente materializar uma nova mudança, um novo eu, aqui neste plano. Para isso, eu preciso modificar tudo que está no meu inconsciente, pelo menos essas memórias, né? Inconscientes, para poder agir. Para modificar elas, como digo, elas se apresentam em forma destes conflitos. Portanto, quando eu quero curar um sintoma, sair de um sintoma, que meu corpo possa retirar essa ajuda biológica que ele me dá, porque cada sintoma, cada situação é uma ajuda biológica, que é um jeito do inconsciente me mostrar aquilo que está doendo internamente que eu preciso curar. Tudo que acontece me fala de uma dor que eu preciso sobrepassar e curar. Portanto, há um caminho onde depois dos 40 dias até os 90 dias, meu inconsciente me vai a colocar à prova. Isso significa o quê? Que eu tenho que tirar um pouco, sair, não sei se há a expressão aqui no Brasil, da prova do algodão, que o algodão não engana, era uma publicidade, né? Um anúncio publicitário na TV da Espanha. Então era uma prova que faziam um detergente, que limpavam todos os assoalhos e limpava toda a casa e iam com a prova do algodão para saber se o algodão ficava limpo, então realmente era válido. Então o nosso inconsciente, não sei se aqui existe isso, nem essa expressão, mas é um jeito que na Espanha se usa muito, o algodão não engana. Quando você passa um algodão e você sabe se está limpo ou não. No nosso inconsciente é um pouquinho assim. A nossa mente
tenho umas memórias e, portanto, eu tenho essas memórias e tenho um jeito de agir, ok? Começa uma nova sinapse, começa uma nova realidade e uns novos sentimentos que vão levar depois os novos pensamentos. Eu vou introduzindo novos pensamentos, mas siguen vindo os antigos. Nesse momento, chega um momento que o meu corpo começa a reconhecer em si essa sinapse neurológica e essa mudança da informação das minhas células, que como está demonstrando e demonstrou Bruce Lipton, é através da membrana delas, né, que podemos modificar a informação, elas recebem a informação e modificam o núcleo mais interno. Tudo isso precisa de um tempo, precisa de entender que para a minha natureza isso é muito melhor que o outro. E às vezes há dúvidas. Às vezes não sabe, o meu inconsciente não sabe que é o melhor para mim, porque ele está enviando aquilo como ajuda biológica, certo? Então ele entende que tudo estas situações eu vou sobrepassando e eu posso começar a retirar o sintoma, retirar o conflito, que não aconteça mais. Não sempre acontece assim, mas quase sempre, tá bom? Então, que cada um de vocês vá levando a sua história, o que estou falando, nesses tempos. Então, há um momento em que a pessoa que está no processo, chega o momento de demonstrar para o corpo que realmente a mudança foi. A prova do algodão, é dizer, se eu te coloco na mesma situação, se você tem esse conflito, como você vai resolver agora? Qual vai ser o seu posicionamento? Qual é a mudança interna real? Toda mudança interna vai se materializar no externo. Portanto, é uma prova externa para saber que isso aconteça. Então, normalmente entre os 40 e 90 dias, dependendo a quantia emocional, es decir, a intensidade emocional do conflito vivenciado, vamos a ter pelo menos entre 3 a 6 provas. Entre 3 a 6 provas do meu inconsciente, para ele ter certeza de que o novo caminho é bom para mim, não estou em risco, e poder retirar o conflito, o sintoma ou essa realidade. E pode materializar a outra, tá bom? Então, a toma de consciência não é só eu tomo consciência, essa foi. Há uma materialização dessa realidade no meu corpo e é através das recaídas emocionais que eu consigo entender elas. Portanto, as recaídas emocionais vêm a nos ajudar. Não vêm a atrapalhar o caminho, não vêm a me atrasar. Vêm a ser a bússola ou o termômetro onde eu posso medir onde eu estou. Onde estou em relação ao meu processo mais íntimo, mais interno. É através do externo que eu vou conseguir observar isso. Eu posso me sentir diferente, eu posso ter entendido, mas vai muito além de um raciocínio, de um conhecimento racional. Temos que nos parar no sentimento que mudou em nós e, portanto, de como eu, a partir de aí, vou modificando estas informações que dizíamos. A recaída emocional sempre vai vir nos trazer esse momento de eu saber em que ponto estou, tá bom? Portanto, a recaída emocional, tanto no início, que era aquela que me ajudava a entender qual era a informação que está por trás, me leva, me guia, e depois tenho a recaída emocional dentro do processo, que também me vai a dizer em que ponto estou. Às vezes penso que já transcendi tudo, mas na hora de sentir, na hora de me posicionar, volta tudo com muita força, certo? Uma das situações de como poder beber essa recaída, já dando resposta a outra das perguntas que vocês encaminharam, será consciente ou inconsciente. Desde o meu ponto de vista, a recaída emocional sempre é inconsciente. Outra coisa são como eu materializo. E muitas vezes eu não tenho consciência, porque na hora que eu tenha consciência de qual é a recaída emocional real, aí eu terei terminado o processo, ok? Há outra pergunta que mandam: por que a recaída ocorre de forma tão previsível e ainda assim recaímos? Quando falamos que é previsível, realmente é previsível o comportamento nosso, essa emoção social que eu constantemente repito, o padrão, certo? Essa é previsível, mas não é uma coisa, não é o inconsciente. O que acontece? Nós recaímos nela, porque não estamos entendendo a informação que está por trás. Na hora que eu entendo a informação que está por trás, eu não recaio do mesmo jeito nela, ok?
Quando eu recaio nela, é porque eu preciso voltar naquele momento, voltar naquela emoção, para poder profundizar ou aprofundar dentro de mim para ver o que está por trás. Isso no início de tudo seria no consciente ou consciência zero. Quando já estou dentro do processo, eu volto a repetir o mesmo ponto. Por quê? Porque ainda estou instaurando as novas emoções, as novas ações que levam, como digo, um tempo. Eu sempre digo que entre 40 a 120 dias, qualquer sintoma, qualquer conflito é transformado. Outra coisa é o tempo que a pessoa precisa para materializar isso. São coisas diferentes, tá bom? Então, eu posso modificar muitas das minhas situações até 120 dias internamente e precisar mais tempo dentro do processo externo. Mas a mudança já está feita, eu já fiz consciente. A mudança só que eu preciso, dependendo da carga emocional que seja materializar. Na hora dessas recaídas emocionais, qual é a diferença? Que vão a ser muito mais intensas em menos espaço de tempo. Por exemplo, imaginem que é uma depressão ou uma situação de briga com alguém que eu amo muito, certo? Mas que há momentos de conflitos muito fortes e muito profundos, vale? Aí eu tomo consciência para que isto está sucedendo e eu começo a minha mudança. Eu vou começando a minha mudança e entre os primeiros 90 dias vão aparecer provas e recaídas que eu acho como recaídas, mas realmente são essas provas do algodão, que eu explicava anteriormente, para saber em que ponto eu estou. Se é uma coisa que não depende tanto do externo e sim mais do meu físico, eu vou ter recaídas também em situações emocionais que me vão levar ao passado para saber onde eu estou e para saber a minha intensidade. Dizer, quanto mais, se antes eu tinha um sintoma ou uma depressão que durava todo ano, agora talvez eu tenha uma melhoria, porque fiz uma mudança, o meu inconsciente se retira, mas para retirar de tudo ele precisa ter certeza de que eu estou bem. Lembrem que é sobrevivência e que é ajuda biológica. Portanto, antes de retirar, vai vir a prova de algodão e nesse momento vai aparecer a recaída emocional, onde eu vou voltar com muita intensidade, mas em um tempo mais curto. Se entendemos que tudo que nós somos é energia, e sabemos que a energia nem se desfaz, nem se cria, senão se transforma, o jeito que vem, que é a mesma informação, vai vir com mais intensidade em um espaço mais curto de tempo. Então, se eu estava antes deprimida toda semana, agora pode ser que eu esteja um dia só, ou 2 dias, mas a intensidade desse momento vai ser muito mais forte, muito mais presente. Muitas pessoas, frente a esse momento, acreditam que uma recaída emocional, que não fizeram nada e caem. E aí entraríamos em tudo que é doenças crônicas ou situações repetitivas. É a mesma coisa, eu não avancei nada. A recaída emocional faz que realmente eu não esteja avançando? Não. Com maior intensidade e prova. Se eu me paro nesse momento e enxergo a minha emoção, eu vou entender que não é a mesma. Não é a mesma Rocío, não é a mesma pessoa. Portanto, não pode estar sentindo do mesmo jeito. E até as lágrimas ou a tristeza ou as raivas são diferentes. Há uma mudança interna que se está materializando. Portanto, depende a mim, cabe a mim entender isso como uma ajuda, como um termômetro, como uma bússola, onde eu decido se eu posso caminhar mais, se eu posso seguir e utilizar isso como o termômetro que me fala em que ponto estou no meu processo. Mas quando eu tomo consciência, tudo muda. Entenda eu a mudança ou não, ok? Então não é uma... Estamos falando de que não são mudanças desde um ponto de vista teórico e de conhecimento. Não é, por exemplo, eu já entendi. Eu entendi que a minha dor de joelho tem a ver com meu filho, então já foi, já entendi tudo. Não, não vai assim, não é entender. É o que eu senti, o que tem a ver com meu filho, qual é a minha emoção que eu estou projetando e que eu estou sentindo, que eu estou pensando depois desse processo. Tem que haver uma mudança, um clique. Os 40, 90 dias que eu falo só aparecem e começam depois desse clique. Não de eu entender racionalmente
às situações como se fosse algo racional, que eu penso, entendi tudo, tenho esse conhecimento, portanto, já foi. Não, é a prática desse conhecimento em mim, é a transformação real da minha história. É como eu sinto a partir de conhecer isso, como eu vibrei, como eu me emocionei, que houve uma mudança, que quando vocês enxerguem esse ponto do seu processo para trás, nunca será igual. Nunca haverá a mesma informação. Vocês já não são os mesmos, ok? Você está entendendo o que estou falando? Vou ver se vocês colocaram por aqui mais perguntas. Vou ver mais para trás. Ah, Clarice, que bom que está por aqui, escutando. Que ótimo. Um beijo para você bem forte. Clara, quando sei que estou vivendo meu próprio conflito ou de algum antepassado, tudo é seu conflito. Sempre é seu. Quando nós, eu sempre falo a seguinte coisa: recaídas nossas emocionais e situações são memórias, certo? Que eu vivencio. Por que falo que tudo é nosso? Porque nós vivemos e viemos a transformar, a transcender estas informações. Então, eu preciso entender, racionalmente, muitas vezes, de onde vem, porque isso me ajuda a dar uma clareza à minha mente e aos meus pensamentos e sentimentos, certo? Mas isso não significa que não seja meu. Tudo é meu. É uma projeção da minha realidade, uma projeção da minha genética. Portanto, cabe a mim resolver. Então, durante um tempo, me ajuda a sair de mim é como ego. Sempre dizemos, eu estou lutando com o ego dentro dessa recaída emocional, porque o ego não me deixa a mostrar o melhor de mim, o ego não deixa que eu avance, certo? O ego é você. É a sua resistência à mudança. É toda a sua fisiologia se resistindo a uma mudança que para ele não é natural, porque ele está codificado de um jeito diferente. Você está introduzindo algo novo e ele tem que se adaptar, todo o seu físico, por exemplo, né? E isso tanto com sintomas como conflitos de parceiro, ou como conflitos com filhos. É a mesma informação, é como eu sinto. Eu tenho que modificar uma emoção profunda, um sentimento profundo. Que a emoção e o sentimento são os que unem o consciente e o inconsciente, e, portanto, os que permitem que quando eu modifico esta informação, eu faça um cambio a nível inconsciente. Depois eu tomarei consciência no externo, que são estas recaídas emocionais. Então, não, a diferença qual é? Na hora que você integrou, chega momentos do processo que você vai chorar umas lágrimas, não sei se isso aconteceu só para vocês, mas há momentos no processo de autoconhecimento onde você está atravessando todas estas memórias, está sacando à tona quem é você, está deixando sair a sua melhor versão. Chega uma hora que você sente que lá no fundo, aquele algodão que hay que limpar, você chora e sai diferente. O choro, você já não fica identificada a esse choro. Aí você transcendeu. Aí você pode dizer, nossa, a minha alma está chorando. É a alma, é uma vibração onde quase posso observar que está fora de mim. Isso estamos integrando informação. Significa que isso não era meu? Não. Eu tinha herdado. Tudo é aqui e agora. Tudo se está vivenciando em mim, aqui e agora. Então eu posso atravessar essas memórias. Então eu não vivo essa emoção, eu atravesso essa emoção. Ok? Então, a importância de usar o conhecimento e usar os diferentes recursos para eu poder atravessar e decorrer melhor o meu caminho, é ótimo. Mas nunca nos podemos perder de que não é nosso. O ego é a nossa melhor força. Nós precisamos do ego nesta dualidade para ter força, para estar, para existir neste plano, né? Senão a nossa vibração elevaria demais e não poderíamos nos manter de tudo neste plano. Muitas vezes estamos mais conectados no espiritual que no físico, mais nessa parte mais energética. Então, é a importância do ego e dos pensamentos e da nossa mente para nos manter. Isso é a recaída emocional, portanto, é ruim? Não, tudo pelo contrário. Tudo é perfeito. Então, havia uma pergunta que eu sei que chegou, eu vi, estou vendo aqui, não sei se há mais perguntas por aqui. Em vivo, vocês podem ir deixando todas as perguntas que vayan vindo para vocês, tá bom? Aí sempre fica mais enriquecido. E era, esta eu já respondi.
Havia outra pergunta que não aparece aqui, não estou encontrando, mas era um pouco assim como se, por exemplo, eu tenho recaídas emocionais, isso pode fazer que eu tenha mais sintoma ou mais conflito, né? Dentro do meu processo, dependendo do motivo que me está levando ao meu autoconhecimento, se eu posso voltar atrás nessa situação. Como dizia uma vez, que eu não materializo, que eu caminho e vou fazendo o meu caminhar, vêm essas provas de algodão, que são muito definitivas no momento para me dizer em que momento eu estou do meu processo. Nesse momento, se eu não faço a mudança na ação, se eu não modifico, a recaída vai ser bem forte e, portanto, sim, vai haver um empeoramento do meu sintoma ou do conflito. De tal jeito que muitas vezes quem me conhece sabe que determinados conflitos ou situações eu falo, eu não acompanho você. Até que eu tenha um compromisso muito profundo de você, que eu saiba que você sim ou sim vai chegar no final do seu caminho de autoconhecimento, portanto, ou pelo menos, sim, pelo menos você vai tentar isso. Por quê? Porque essas resistências internas se mostram com muita força e há momentos onde a recaída emocional é muito mais forte e eu tenho que me posicionar totalmente com a minha mudança. Eu não posso, é humano ir para trás, sim. Mas o que acontece quando eu vou para trás uma vez e outra vez? Se o meu inconsciente me está enviando ajuda biológica através do conflito, me está enviando ajuda de consciente, de fazer consciente a informação inconsciente através do conflito, e eu não consigo vencer esse conflito, cada vez mais que eu vá tentar fazer isso, eu vou entrar em quê? Em mais conflito, em mais sintoma. E onde aparecem também, muitas vezes, os sintomas de doenças crônicas, ok? E crônicas e degenerativas. Então, eu não consigo dar esse salto que corta a minha realidade. Muitas vezes as pessoas falam, sim, mas eu já dei muitos saltos e siguen vindo recaídas. Sim, mas se você para nessa recaída e faz esse balance de tempo e espaço, você vai ver que tarda muito mais, que antes eram mais constantes, que é muito mais intensa e que te leva a um posicionamento maior. Até o momento em que você já não precisa mais. Até o momento em que você passa o algodão e isso está curado. Isso significa que a pessoa que não faz é mental, não consegue, não quer mesmo? Não. Tudo o que acontece na vida é solução. Uma solução biológica tem um senso biológico, emocional e me ajuda a entender isto. Portanto, se eu não consigo, muitas vezes a minha biologia me bloqueia para que isso não se materialize no meu corpo de algum jeito. Ou que esse conflito se resolva, pode me trazer mais dor ou uma solução biológica que nesse momento não consigo atravessar. Mas o meu corpo é sábio e vai me acompanhando, ok? Então, muitas vezes eu falava hoje na live da Espanha da importância de levar muito a sério todo um processo de autoconhecimento, muito mais sério do que muitas pessoas acham. Às vezes pensamos que como é algo alternativo, que como é algo que eu conheço, eu posso brincar um pouquinho aqui, abrir um pouquinho a caixa, né, do inconsciente, a caixa de Pandora, abrir lá. Cada um vai encontrando recursos aos poucos. Sempre se fala, né, que o ouvido da pessoa está pronta para as palavras do mestre no momento exato. Só que estamos rodeados de mestres e uma delas são as recaídas emocionais. Recaídas emocionais nos levam da mão ao momento exato de onde nós estamos. Se vocês me falam que se isso é padronizável, eu diria que eu não gosto de... Para mim, cada um de vocês, cada um de nós, é um mundo totalmente perfeito, um mundo totalmente diferente, um universo em si mesmo. Então, quando as recaídas emocionais vão se apresentar de um jeito diferente em um e outro, ainda que seja o mesmo tipo de conflito, a mesma pessoa, quase a mesma informação. Há sempre uma diferença. Então, o jeito de vivenciar a recaída emocional, o jeito de vivenciar o processo e aonde me leva essa recaída emocional vai ser diferente. Mas que em todas as pessoas há momentos em que, por exemplo, quando faço os acompanhamentos ou consultas, eu sei onde está a pessoa. Mais ou menos, eu sei que já passou ponto 1, ponto 2, certo? E fica uma parte do caminho ainda por integrar. Que esse tempo depende única e exclusivamente de cada um, não é uma coisa
que você possa padronizar, es decir, de 40 a 120 días, sim, mas como se van a materializar esos 40 a 120 días é outra coisa. Para mim, as recaídas emocionais me servem de bússola desse ponto de cada um dos processos internos de cada pessoa, ok? Então, está longe de ser algo ruim. Outra pessoa perguntava aqui como podíamos fazer para que não existam recaídas emocionais, para não ter recaídas emocionais. Não, não podemos fazer, nem devemos fazer. E chegará um momento que quando a emoção e a integração desse conflito esteja integrada, é dizer, quando realmente eu faça consciente, porque muitas vezes vocês vão viver um processo, vão curar esse conflito, mas não vão ter consciência de que se curou até passado um tempo, até ter materializado. E pode tardar meses, vai depender sempre da intensidade emocional que está por trás disso. É dizer, se é um conflito pequeno, de dimensão emocional 0,3, vocês vão materializar isso e tampouco vão ter muita importância. Às vezes precisamos parar para observar e olhar para trás. As recaídas emocionais vêm a isso. Te param e te fazem sentir que você está no mesmo ponto. E aí cabe a você olhar para trás e ver qual é a diferença. Sempre há diferença. Então, eu posso estar deprimida, aí volto na depressão, mas já não é a mesma depressão. Se eu paro e enxergo como observadora da situação, eu já tenho uma consciência diferente e, portanto, não vai ser a mesma. E vem com mais força, porque realmente tem que ser, me vou aproximando a uma mudança definitiva, ok? Da minha realidade. Então, não ter recaídas seria como não ter bússola. Não vamos ter recaídas só no momento que eu transcendi e integrei essa informação. Nesse momento, não preciso da recaída para voltar ao ponto, ok? Tardo um tempo ainda em fazer consciente a minha mudança, mas depois mudei. O que acontece depois? Depois vem outra prova, que acontece um fato que te levaria na hora a raiva. Você chega num lugar, vai falar com tal pessoa e aquela pessoa te irritava muito quando falava tal coisa. E você fica até assombrado com você mesmo, dizendo, nossa, mas agora eu teria que estar chateada e não estou. Isso também. E você ainda fica dizendo, nossa, mas eu tinha que sentir raiva. E quase você vai procurar a raiva para sentir, porque era o que você tinha de lógico. Isso é uma toma de consciência de uma mudança interna muito profunda. E só depois de um tempo vão se dar fatos onde você não precisa mais dessa recaída. Nesse momento virão outras recaídas. E às vezes, no fim do topo do ciclo, dizer, se a emoção transcendida é muito forte e tem a ver com uma programação inconsciente bem profunda, nesse momento nós vamos poder acessar a outro tipo de resistência que é através das memórias celulares. É dizer, eu primeiro tenho que atingir o sentimento, modificar ele. A partir daí, a minha observação é diferente. A partir daí, meus pensamentos começam a mudar. Às vezes, os pensamentos vão muito mais lentos que o inconsciente, porque se produz uma mudança interna, uma mudança muito forte no meu exterior. E, portanto, eu tenho que assimilar essa mudança. E os meus pensamentos ainda estão lá atrás e o meu inconsciente se está modificando. Isso também sucede. Outras vezes, os pensamentos vão na par. Às vezes, os pensamentos vão muito mais lentos. E uma vez que esse pensamento e essas provas de algodão são superadas, se materializa a nova realidade em mim. Ok? Então, o meu pensamento, a minha mente, já está acorde com a nova realidade e começa um novo caminho. Mas há síndromes de aniversário, onde essa situação, sempre que se vai abrir uma nova transcendência, é decir, um novo programa muito mais profundo para você poder transcender, vem como um barrido de memórias celulares, onde se põe à prova, através de um impacto muito rápido, ou de uma dor, às vezes física, para saber se você tem certeza de que tudo mudou. E uma prova muito mais profunda. E seria uma intensidade de uma recaída emocional do nível máximo. Ok? Dá para entender o que estou compartilhando com vocês? Sei que é muita informação. Bem-vindos aqui. Deixa eu ver, aqui é mais uma pergunta. Quando a recaída emocional
se transforma, deixa eu ver aqui. E quando a recaída emocional se transforma em dores físicas, machucando-se? Bem, eu acho que as recaídas emocionais quase sempre têm um componente de machucar. É uma dor que se nos mostra. É uma dor interna que se amostra no nosso físico, por exemplo, neste caso, que você pergunta dos sintomas, Ana, e se apresenta. Então, é como que eu não quero sofrer mais. Eu não quero viver essa dor. Eu não quero essa dor na minha vida. Eu não quero esse sentimento. Eu não quero ter esse padrão de relacionamento o tempo todo. Eu não quero sofrer por falta de dinheiro, etc. Cada um de vocês leve a recaída emocional ao seu processo de vida. Há um momento onde você não tem consciência do que está por trás. É dizer, você fica na parte que tudo é externo e que você não tem controle sobre isso. Então aí vai se repetindo cada vez mais até que chegue um momento que você entenda sim ou sim que por trás disso você tem ação e você pode mudar. Portanto, vai no físico, imagine que é um sintoma. O meu corpo é muito, e falado assim, parece que o meu ego me ataque. Parece que o meu corpo me ataque para eu poder entender, mas realmente não. Ele tem sempre um sentido biológico que me vai levar, e os conflitos externos também, têm uma informação que me vai levar a realmente a causa que está por trás. Portanto, a consciência da emoção e da recaída que eu estou vivenciando e de onde realmente eu estou recaindo constantemente para não sair. Não estou conseguindo enxergar. Mas a minha biologia e as minhas situações me vão levar a situações maravilhosas de informação. As recaídas emocionais são situações maravilhosas de informação. Só que nós ficamos no sofrimento. Estou sofrendo, não quero isso. Não, mas você não quer isso. Mas há que ver por trás disso. Que é o que você está anulando de você? A resistência dentro de um processo não é o ego nos atacando. Somos nós não entendendo o que queremos mudar. Somos nós tendo medo a ser nós mesmos. Somos nós nos receitando no momento da mudança, de algo que já conhecemos, de algo que está instaurado e instalado na nossa vida. Ok? Então, realmente, a resistência é a nós, perdão, a resistência a nós mesmos é integrar uma nova realidade, que estamos no vazio. Quando falamos de uma mudança profunda, estamos num vazio que temos que saltar e não temos referência. Isso dá medo. Quando essa recaída emocional dói, sim, dói. Só que o ser humano escolheu o caminho do sofrimento para mudar. Escolheu a evolução através do sofrimento. Portanto, muitas vezes, se não dói, não enxergamos. Muitas vezes, se não se materializa no físico, não enxergamos. E por que falo muitas vezes? Por exemplo, no nosso corpo físico, antes de ir qualquer doença a um órgão principal, que corramos risco de vida, o nosso corpo nos avisa com muitas coisas. Eu, quando fazia os acompanhamentos, no início era... quando fui estudando, eu via que uma pessoa não tinha só aquele motivo de consulta que vinha, não tinha aquele conflito e pronto. Tinha um histórico de vida, tinha umas doenças de infância, tinha umas doenças, uns conflitos durante a vida. E que você vai estudando e você vai vendo que é a mesma coisa. Só que nós não entendemos, então repetimos até se produzir a grande materialização. E estou com certeza de que se eu começo com cada um de vocês as recaídas emocionais, chegaríamos no ponto que tem que ser transformado e que muitos de vocês conhecem. Só que não fazemos consciente, ok? Há uma parte onde esse sintoma, por exemplo, os nossos dentes, são como antenas parabólicas, são como antenas contra raios, certo? Antes de ir a qualquer órgão, uma descarga emocional de uma dor profunda vai passar pelos dentes. Só que ninguém relaciona que os dentes têm a ver com uma emoção que tem a ver com o pulmão, ou que tem a ver com a minha memória. Os dentes de leite das crianças nos falam tudo que está se preparando nele, geneticamente, para ele vivenciar. Na hora que ele muda para os dentes fixos, a pessoa se materializou uma realidade que ele vai ter que transformar. Então, sempre temos a oportunidade, com muita antelação e antecipação, de transformar essa realidade. Só que, enquanto nós não estamos quase frente à sobrevivência, poucas vezes as pessoas entram em processo de autoconhecimento. Poucas vezes as pessoas vão atrás da realidade interna.
Não está doendo? Estou bem? Estou cômoda? Para que vou mudar nada? Minha vida é feliz? Quase ninguém vem em consulta porque é muito feliz. Todo mundo vem procurando uma dor, ok? E essa dor é a que se materializa em nós de um jeito ou outro, a vezes com sintomas físicos, outros psíquicos, outros materiais, outros de relacionamento. Cada um de vocês tem umas recaídas diferentes, certo? Mas espero que esteja dando para entender. Não sei como vamos de tempo. Faltan 14 minutinhos. Eu sei que no Instagram fecha antes, eu seguirei respondendo-se a perguntas no Facebook para responder todas as que apareçam. Então fiquem à vontade de perguntar. Está dando para entender o enfoque da recaída emocional? Conseguem enxergar em você essas diferenças emocionais dentro do seu caminho, do seu processo? Como as emoções e essas tristezas ou essas raivas são diferentes quando eu já caminhei? O meu pensamento me leva a, de novo, estou aqui, não, desvalorização, volta de novo, muito intenso, mas dentro de você há algo diferente. Então, nós parar a fazer consciente o caminho andado é muito importante. A recaída emocional me leva também a um grado de comparação, que é o único grado de comparação que eu devo ter em valorização, valorizar, que é a comparação comigo mesma. Eu não posso comparar o meu processo. Muitas recaídas emocionais, quando eu tenho uma recaída emocional, muitas vezes as pessoas se comparam. Nossa, mas essa recaída emocional me acontece a mim, mas eu conheço tal pessoa que está fazendo tal processo e ela vai muito melhor. É que o processo dela, a recaída emocional dela é ela que vive e, portanto, é ela que tem essa comparação. As recaídas emocionais de você são uma maravilhosa bússola para o seu processo interno. E quando você para e observa a comparação de você dentro do seu processo, obtém muita informação valiosa para poder transformar e para poder aplicar. Ok? Está ficando claro para vocês? Aqui há outra. Isso pode alterar meu sono, fala Bestia Hotelaria. Você me pode concretizar melhor o que é a que se refere essa pergunta? Recaída emocional se pode afetar o seu sono? Não entendi nesse contexto essa pergunta. Você consegue me dizer se está por aqui? Porque não entendi. Não quero entrar a responder uma coisa que não sei se está. Sobre os dentes como para-raios, conte mais sobre esse assunto. Bem, sobre este assunto, talvez falarei mais em outra, ou se vou falar sobre esse assunto mais brevemente, porque senão me desviaria do tema central. Mas os nossos dentes têm uma informação genética de mais de 7 gerações para trás dentro de nós, e eles têm todas as memórias coordenadas em nós. Portanto, muitas vezes que vamos ao dentista, que passamos muitos processos diferentes, eles estão dando a oportunidade de eu enxergar a informação. Mas igual que os meus dentes, pode ser também o meu carro, pode ser também situações repetitivas que acontecem no meu dia a dia. São como para raios mesmo, no ponto de que antes de eu desenvolver uma doença muito mais grave em um órgão, eu vou ter coisas nos meus dentes, ok? Ou em situações em torno a mim. Toda a parte da visão emocional dos dentes, cada quarta-feira, não sei, eu acho que quarta-feira, sim, se publicam visões emocionais e sairá muita mais informação sobre isso. E podemos, se de interesse, profundizar em mais vídeos e lives sobre esse tema mais biológico. Há estudos que demonstram tudo isto que comentei e que cada uma dessas posições me leva. Portanto, tudo que eu sinto na minha boca fala de uma parte de um órgão antes de que isso se materialize como uma doença maior. Entender essa situação me dá informação. Só são os dentes? Não. O universo, cada um de vocês vai chamar de um jeito diferente. Deus, universo, cada um de vocês vai sentir, está rodeado de informação. Só que o problema do ser humano é que enquanto não atinge a sobrevivência, não reage.
Então, poderíamos modificar muito do que acontece na nossa vida antes de sofrer? Sim. Poderíamos nos interessar através do autoconhecimento? Sim. Mas há crenças de que tudo é louco até que a vida me leva a um ponto que eu tenho que vivenciar uma coisa totalmente extrema para eu entender que há uma outra possibilidade que depende só de mim. Então, a importância do autoconhecimento, a importância da seriedade nos processos de autoconhecimento, de não brincar com o inconsciente ou com brincar a jogar ou a entrar e sair, é cada vez para mim muito mais clara, tá bom? A recaída emocional pode alterar meu sono? Vai depender de cada pessoa, né? Há pessoas que na recaída emocional vai depender do sintoma. Pode ser insônia, a recaída emocional que apareça mais forte. Há um post destas semanas passadas no Facebook, no Instagram, que fala de acordar a 1 da madrugada, 2, 3, 4 e 5, em função do sentido biológico e do sentido emocional. Para que eu preciso que isso acorde? Tem a ver também alguma parte física, que tem a ver com os meridianos da medicina chinesa, onde eu preciso que o meu órgão, um órgão determinado, esteja mais ativo para eu poder acompanhar a mudança, certo? A transformação. Mas há outras vezes, a mais disso, aí a parte emocional de como eu me sinto emocionalmente. Muitas vezes eu preciso sim acordar às 3 da madrugada, porque é um espaço emocional que o meu fígado, o meu pulmão está precisando, a nível biológico, de estar mais ativo para toda a informação a ser transformada e a nível físico, certo? E muitas vezes aparecem medos, aparecem tristezas, que são todas essas situações. Se você vê esta hotelaria, não sei se é o nome, tem uma insônia, haveria que ver se há insônia, e há que ver que é um sintoma que está dando uma informação, ou se é uma recaída emocional de outra. Como poderia ver isso? Se é algo novo que está aparecendo, que aparece, ou que foi antigamente um sintoma na sua vida, mas durante um tempo não tive e agora aparece de novo, portanto, uma informação. Poderíamos estar frente a uma recaída emocional do início, onde o sintoma está mostrando qual é a informação a ser vivenciada, certo? A ser entendida. E depois, as outras recaídas emocionais que eu falei, são aquelas que te indicam em que ponto está dessa transformação, certo? Então, sim pode haver alterações de sono, porque eu estou atravessando um processo de cura e, portanto, sim pode estar afetado em alguns momentos o sono. São insônios, é um insônia diferente e é pontual nesse momento de transformação e de recaída emocional que eu estou vivenciando, ok? Então, há que diferenciar entre o sintoma em si e a recaída emocional do processo de conhecimento. Deu para entender? Obrigada, Keila. Desculpa eu não aprofundar muito mais, se não perdo o fio das recaídas emocionais, mas haverá oportunidade. Obrigada a você por perguntar e por estar. Bom, mais perguntas por aqui? Às vezes eu sei que falo rápido, espero que vai ficar gravada, vocês vão poder escutar de novo. Mas eu queria transmitir muito essa informação de observar a recaída emocional como algo que me serve de entendimento para a minha transformação, que é um ponto muito interessante e um ponto muito claro para eu ter o termômetro de onde eu estou no meu autoconhecimento. De ter a luz e a clareza de que eu vou ter recaídas emocionais porque me estou conhecendo. Da profundeza do significado a nível biológico, que não é só porque você não saiba, porque todo mundo faz, porque todo mundo se transforma e você não consegue. Essa desvalorização emocional que muitas vezes vivenciamos sem saber, ok? Clarice fala que também gostei de saber sobre os dentes, quero saber mais. Vamos conversar muito sobre isso. Então, a importância de que recaídas emocionais podem ser o início de me mostrar um sintoma. Se eu tenho um comportamento, eu nunca fiz um processo de autoconhecimento, eu nunca transformei conscientemente e fiz um processo interno de meditação, de transformação, e na minha vida se repite constantemente uma coisa, isso me está dizendo o que eu tenho que transformar. Por trás disso há uma informação que me fala. Por outro lado,
Quando eu entro no processo, eu sei que vou ter recaídas emocionais que me vão estar indicando que tempo. Volto a insistir, entre 40 a 120 dias eu defendo que tudo se transforma em você e depois podemos precisar mais tempo para materializar essa transformação. 1 ano, 2 anos, meio ano, um dia, um instante. Quando nós acreditamos totalmente e nos alinhamos, as nossas recaídas emocionais procuram a nossa coerência. Lembre que começamos com uma transformação de acto de consciência que vai diretamente ao nosso sentimento. Quando eu mudo os meus sentimentos, eu não posso ser a mesma. Eu não vou observar esse fato do mesmo jeito. Portanto, aí tomei consciência. Nesse momento de tomar consciência, que é muito diferente a tomar consciência desde o entendimento, o que acontece nesse momento é poder observar esse processo e aí para vir uma transformação. Eu tenho os sentimentos, os pensamentos e vou modificando através das ações essa realidade. Cada vez que vem a recaída emocional é a prova de algodão e dependendo do impacto emocional que produz esse sintoma, dizer, sintoma ou conflito, essa carga emocional está entre um 0 e um 3 lá atrás e vai aumentando, então quanto mais carga emocional ou mais gravidade do conflito tenha, mais provas vou precisar para o meu inconsciente retirar as ajudas biológicas e externas. Portanto, vou precisar de mais provas. E cada recaída emocional é uma prova a ser superada pelo meu inconsciente. Ele pensa na minha sobrevivência, portanto, eu não viveria se eu saio de um padrão que eu não vou entender ou reconhecer. Eu preciso essa recaída emocional para eu poder superar e demonstrar ao meu inconsciente que o caminho novo, as novas sinapses neurológicas estão corretas, tá bom? Esta hotelaria falou, passei por muitas coisas durante a pandemia, separação, mudança no trabalho, eu tenho tido uma oscilação de humor. Posso chamar isso de recaída emocional? Durmo poucas horas e acordo com muita angústia. Bom, haveria que ver, está terminando no Instagram, falta 1 minuto e pouco, vou começar a dar a resposta para você, depois vai ficar gravada no Facebook, tá bom? Você vai cortar, em 1 hora vai cortar, mas no Facebook vou terminar de dar a sua resposta e você poderá acessar depois. O Covid e esta pandemia traz tremendas mudanças para todos nós. É uma época realmente de mudanças e de transcendência de informação e, portanto, tudo que estava sem resolver e sem ver pela pessoa a nível emocional vem à tona, ok? Então, nesse momento de vir à tona essa informação, eu tenho a oportunidade da mudança. O que acontece? Há muita informação que está por trás de todas essas situações de mudança e de transformação que eu não estou entendendo, ok? Então, se eu vivo isso com angústia e com situação, é porque realmente se desbordou emocionalmente. Quando eu me desbordo emocionalmente, está fechando, dando menos importância a tudo. Então, está fechando o Instagram e vou seguir por aqui. O que acontece é que você se desborda porque há uns fatos onde eu não sei o quanto de autoconhecimento e de decisões e de mudanças emocionais conscientes foram feitas. Uma vez que eu passo por isso, como falava, você entra num processo de ir-se aceitando a essa nova realidade. E essa nova realidade, essas mudanças, fazem com que você tenha que tomar decisões. E muitas vezes, se eu não entendo emocionalmente essa transformação, aparece com muita ansiedade. Essa ansiedade é a luta de eu estar entendendo o que está acontecendo aqui agora, no presente, mas projetando o que eu ainda não entendi do passado para um novo futuro que eu não conheço. Então, essa ansiedade é não viver aqui agora, não conseguir vivenciar, porque não sei quem eu sou aqui agora. Caiu, abriu o chão muitas situações, entro num estresse e, portanto, sim, há alterações de sono, porque o meu corpo está trabalhando em conflitos mais ativos durante mais tempo. E isso pode, sim, afetar o seu sono. Você me pergunta, eu posso chamar isso de recaída emocional? Eu acho que, neste caso, você poderia que há várias recaídas emocionais, assim no mesmo tempo, e o que é importante é que uma recaída, não sei, no seu caso, se há uma consciência do que está acontecendo, como que tudo é e depende de você,
ou se o que está acontecendo para você é uma recaída emocional e uma desgraça e entramos nessa parte nossa do vitimismo de que tudo que acontece comigo e que aconteceram muitas circunstâncias e não enxergo nada positivo. Neste caso, falta tomar consciência de para que isto aconteceu e para que e como é isso o melhor para mim neste momento da minha vida. Ok? Então, aceitação de que isso é o melhor que pudo ter acontecido na minha vida é muito importante. Para aceitar isso, eu preciso entender. Não é uma coisa, eu posso dizer até que aceito, mas eu não sinto que aceito. Por isso, a importância dentro das recaídas emocionais, não dos pensamentos, não da mentalidade, senão do sentimento que transforma e que me leva da mão a essa transformação de emoção interna e desbloqueada, ok? Espero que tenha ficado claro, se não pode fazer as perguntas que precisarem. Daniela, eu acho que havia uma pergunta sua, um comentário lá no Instagram, que já não tenho acesso a ele, mas havia uma parte que eu li, que você começou um processo dessa integração, dessa mudança, e depois você ficou fria em referência a isso, mas não consegui ler completamente. Se você está por aqui e quer, por favor, repita aqui no Facebook. Espero um pouquinho a isso. E se não, daremos por finalizada a live de hoje, porque já passou a hora e não quero tirar muito mais tempo de vocês, que fique pesado, ok? Espero que tenham conseguido, passar para vocês essa imagem das recaídas emocionais como uma bússola, como um termômetro, ou como o melhor que pode estar acontecendo dentro do meu processo. Dessa adaptação e poder entender em que ponto estou dentro dessa mudança, ok? Eu fiquei menos dramática. Depois da mudança interna, de alguma transcendência que você chegou, é isso que você quer dizer, mais fria. Eu acho que é uma das coisas que eu falei, sim, uma vez que eu faço esse processo, chega um momento, chega uma hora que eu vou em algum lugar e alguém me fala alguma coisa e eu não sinto. Não sinto o que eu sentia. Antes podia ficar irritada, me atrapalhar se falavam tal tema, mas agora falam esse tema, debocham com esse tema, e eu fico observando e falo, nossa, eu teria que estar irritada, mas não estou. Nesse momento eu tomo consciência da minha transformação e da minha mudança, né? Então, a importância de ir conhecendo pouco a pouco, de eu ir olhando para mim, de eu sentir e tomar consciência dessas mudanças é muito importante. Então, mais ou menos é isso. Espero que tenha ficado claro. E se não, como sempre, fico à disposição de vocês para qualquer pergunta. Vem no e-mail, vem pelas redes sociais. Ok? Boa noite para vocês. Se não há mais perguntas, vou dar por finalizado por aqui. Fiquem bem, se cuidem muito e nos vemos, se não antes, por aqui pelas redes, nos veremos no próximo dia 20. Um abraço para todos vocês. Beijos.